Olá, tudo bem? Desta feita, nós vamos tratar a respeito do homicídio privilegiado. Exatamente. Antes disso, não deixe de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação. Todas as vezes que publicamos aqui algum conteúdo importante, você será informado, tá bom? É muito importante isso. Muito bem, hoje vamos tratar do artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal Brasileiro, assim conhecido como homicídio privilegiado. Na verdade, não existe um homicídio privilegiado, né? Isso é uma construção da doutrina, da jurisprudência. Na verdade, é um homicídio com diminuição de pena de 1/6 a 1/3, exatamente por algumas peculiaridades que nós iremos tratar aqui com os senhores nesse momento, tá bom? Então vamos tratar aqui agora. Vamos ler aqui o dispositivo, o artigo 121, parágrafo 1º aqui do nosso Código Penal brasileiro, crime de homicídio, né? Vamos lá para o parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Está aqui o dispositivo do homicídio privilegiado. Nós temos que dividir este parágrafo aqui, tenho aqui para vocês uma divisão. Nós temos que dividir esse parágrafo aqui em 3 privilégios. Então, nesse parágrafo, eu consigo ver 3 privilégios. O primeiro privilégio é o relevante valor moral. O segundo, o relevante valor social. E o terceiro, relevante valor emocional. Vamos comentar aqui cada um desses aqui, tá bom? Então, o relevante valor moral, né? O relevante valor moral, o que seria isso? O relevante valor moral é aquilo que ofende diretamente o próprio agente do crime, né? Por algum tipo de sentimento doloroso. E aí isso faz com que ele pratique o crime, como por exemplo, ele vai e mata o estuprador da sua filha, né? Nesse caso, relevante valor moral. A eutanásia também seria um relevante valor moral, tá bom? O relevante valor social seria aquilo do interesse de toda a comunidade. Por exemplo, em uma determinada localidade, a gente tem um homicida que vem tirando muitas vidas naquele local e o indivíduo realmente, a polícia não o prende. Faz tempo que ele pratica esses crimes naquela comunidade e aí um cidadão que nunca praticou crime resolve ir lá e matar, né, aquele pistoleiro. Então, o relevante valor social, tá bom? Ou até mesmo um traficante de drogas que está vendendo droga na comunidade para os jovens, viciando vários jovens. Então o autor do fato vai lá e elimina a vida desse traficante, por entender que eliminando a vida desse traficante não haverá mais venda de drogas ali naquela comunidade. Isso seria um relevante valor social. Agora, o relevante emocional, né? Emocional, diz aqui no dispositivo, vamos reler essa parte do relevante emocional, que diz o seguinte: ou sobre o domínio de violenta emoção. Bom, cuidado para não confundir com a influência de violenta emoção, porque o domínio de violenta emoção é uma forma de atenuar a pena, com a causa de diminuição de pena, aqui no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Mas a influência, o domínio de violenta emoção é uma coisa, né? Agora, a influência de violenta emoção não é uma causa de diminuição de pena, aqui do 121, parágrafo 1º. A influência da violenta emoção é uma circunstância legal atenuante
que está prevista no artigo 65 do Código Penal, circunstância legal atenuante, e influência de violenta emoção. Agora, o domínio de violenta emoção, sim, é que é uma forma de diminuição de pena, artigo 121 aqui, parágrafo 1º, que é o homicídio privilegiado. Então, o domínio de violenta emoção, ele é uma forma de atenuação da pena aplicada nos casos de homicídio. Agora, esse domínio de violenta emoção, vamos voltar aqui, ele vem após o quê? Aí o legislador fala aqui, né? Sobre o domínio de violenta emoção, logo em seguida. Então tem que ser na mesma hora que que ele é tomado pela violenta emoção, esse momento, estado psíquico desequilibrado, neste momento do estado psíquico desequilibrado, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Lembrando que essa injusta provocação não é aquela questão das excludentes licitude. Por exemplo, na legítima defesa, a injusta agressão. Não é isso. Mas é qualquer, dependendo, isso vai de pessoa para pessoa, de local para local. Não é? Possa ser que uma coisa ofenda uma pessoa, possa ser que a mesma coisa não ofenda outra pessoa. Como, por exemplo, pode acontecer de um casal, né, o marido sai para o trabalho, a título de exemplo, e a mulher, de repente, resolve o trair, e ela sabe que o marido vai chegar às 18 horas, brigou com o marido, vive chateado com o marido, não está se sentindo bem, os problemas todos, né? E aí ela sabe que o marido vai chegar às 18 horas, então propositalmente, ela arruma um namorado e o deixa em sua casa às 18 horas, porque quer que seu marido veja. Então ela vai provocar o marido. Então quando o marido chega, ela está lá na cama com outra pessoa, né? Traindo o marido. Então o que pode acontecer? Pode vir ali algum comportamento dependendo de pessoa para pessoa, né? Possa ser que o marido naquele momento não ligue, não é isso? Vá embora ou abandone a casa, né? Esqueça aquilo ali. Ou possa ser que naquele momento ele seja tomado por um domínio de violenta emoção. Ele foi tomado naquele momento por um domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então, naquele momento ele pratica o crime, ele pratica o homicídio ou tenta praticar o homicídio sob o domínio de violenta emoção. Tá bom? Logo em seguida. Agora, o que acontece? Se ele chega ali, vê aquela cena, né? Vai embora, não toma nenhuma atitude, logo em seguida, na injusta provocação da vítima, ele vai embora. Deixa passar um dia, 2 dias, age como se não tivesse acontecendo nada, não tivesse acontecido nada, e 3 dias depois ele vai e pratica o homicídio. Não vai incidir, não é isso, a causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado, porque não foi logo em seguida a injusta provocação da vítima. Ele não vai e mata a sua esposa naquele momento. Ele mata a sua esposa 3 dias depois. Vai lá, deixa passar. Então, aquele momento psicológico do domínio da violenta emoção passa, deixa de existir naquele momento. Então, não foi logo em seguida. Então, esse domínio de violenta emoção tem que ser logo em seguida a injusta provocação da vítima. Se ele não age, embora ele esteja dominado por uma emoção, embora ele esteja com raiva, sentimento negativo de traição, de ira, certo? Mas só que não foi praticado o homicídio logo em seguida a injusta provocação da vítima. Tem que ser logo, é uma questão de continuidade. Então chegou, flagrou ali percebeu ali a traição, no exato momento ele procura uma faca, algum objeto contundente e vai para cima da vítima ali e mata a vítima naquele momento. Então, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Se ele fizer depois, 1 hora depois, 3 horas depois, será homicídio, não é isso? Qualificado.
Até porque vai haver aí a premeditação do crime, tá bom? Então, essas são as condições apresentadas. Então, o que é que diz aqui? O juiz pode, ele não deve, mas pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Bem interessante essa questão do que chamamos aqui de homicídio, né? Homicídio privilegiado, tá bom? Só lembrando o seguinte, uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês, antes nós concluímos aqui o nosso vídeo, que essa provocação ela pode acontecer em relação a um terceiro, em relação ao seu filho, em relação a um animal de estimação, como por exemplo, eu estive presente em um júri, faz um bom tempo, um júri, e o réu estava aguardando o julgamento preso, né? Não foi lhe dado a liberdade provisória, não foi lhe concedido, estava aguardando preso. Então ele foi participar do julgamento. E ele já estava lá no sistema prisional quando praticou o homicídio. O que é que acontece? Quando ele estava lá no estabelecimento prisional, um delinquente, que também estava lá, o conheceu, sabia onde ele morava, né? Inclusive um dos bairros aqui de Recife. Sabia onde estava a sua família, ele me parece que tinha uma irmã, tinha sua irmã e sua mãe apenas. O seu pai já estava morto, inclusive, no começo da audiência, ele falou que o seu pai já tinha sido morto em virtude de práticas criminosas, de se perder o seu pai. Então ele só tinha a mãe e só tinha a sua irmã. Então o que acontece? O delinquente, quando o viu na prisão, disse que ele tinha lá um desentendimento, já há tempo, com aquele delinquente, e o delinquente o encontrou e disse que estava preso. Ele estava preso, mas tinha alguém lá fora da prisão e que ele iria pedir alguém para praticar o homicídio da sua irmã. E se ele não pedisse para praticar o homicídio, ele falou que se saísse primeiro do que o autor, se ele saísse primeiro, ele iria lá no bairro onde a família do autor estava morando, e iria executar a sua irmã. Então ele ficou calado, né? O autor ficou calado, nada disso, nada falou, né? Em certo dia, todos estavam reunidos ali para a refeição, segunda refeição do dia, o almoço. O autor, né, do fato, o réu, ele se muniu ali de adquiriu Você sabe que não é difícil conseguir isso dentro de um presídio, né? Um chucho, alguma coisa assim, eu não sei bem o nome, se alguém souber dizer o nome, mas é o chucho, eu acho. É um instrumento que parece... Então ele, munido desse instrumento, colocou dentro da roupa, ficou ali de forma velada o instrumento. Quando ele teve uma oportunidade, ele foi lá e executou naquele momento aquele cidadão ali, naquele criminoso. E aí no julgamento foi trazido aos autos que ele matou aquele criminoso por relevante valor moral, porque o criminoso ameaçou fortemente, era um sujeito perigoso, ameaçou tirar a vida lá da sua irmã. Então ele foi primeiro, né, e executou a vida daquele delinquente. Então o que aconteceu? No julgamento, claro, ele teve direito ao privilégio por relevante valor moral. Exatamente. Então não tem que ser só em relação ao agente. Só lembrando que o artigo 28, inciso 1º do nosso Código Penal brasileiro diz o seguinte, que não exclui a imputabilidade penal, né? A emoção ou a paixão, né? Só aqui frisando para todos os senhores, tá bom? Grande abraço, como sempre, fiquem com Deus e até o próximo conteúdo.